Se você é pobre, a grande verdade é que você deveria incluir o estudo como uma das principais estratégias para melhorar de vida. Recentemente eu tenho visto aqui na internet muita gente falando sobre seus relatos em relação ao vício das famosas bad. E eu sempre olho esses conteúdos pensando que como é importante alguém que tenha passado por isso venha publicamente falar sobre os malefícios desse hábito, desse vício, e como isso pode de alguma forma evitar que outras pessoas passem por essa situação que é tão complicada, tão difícil. Mas hoje a minha proposta é te fazer refletir sobre por que talvez tu deva investir um pouco mais nos teus estudos. Eu sou uma mulher de 29 anos, né? Sou formada em jornalismo numa faculdade federal aqui da cidade onde eu moro. E tudo isso eu só consegui chegar até aqui graças ao papel do estudo na minha vida. E faz alguns dias eu estava conversando com uma pessoa próxima a mim, muito querida. Ela tem 60 anos e ela me trouxe algo que me fez ficar muito reflexiva a respeito de como algumas coisas podem impactar na vida da gente mais do que a gente imagina. Essa pessoa me disse o seguinte: eu sei que os meus pais me deram o que eles tinham de melhor para me dar, mas algo que me deixa muito sentida, de certa forma, é o fato de que eles não tenham me incentivado tanto a estudar. A partir do estudo eu sei que o meu futuro poderia ter sido diferente. E esse relato me marcou muito porque, no meu caso, os meus pais sempre me incentivaram desde muito nova a ler, a estudar. Eu estudei a vida inteira em escola pública e isso não foi motivo para não conseguir alcançar meus sonhos, trabalhar em lugares incríveis. Então, sei lá, pensei que de alguma forma essa reflexão minha possa te fazer refletir sobre a tua vida, teu futuro, as tuas escolhas. Porque eu não quero que tu veja esse vídeo pensando que a minha vida é um mar de rosas, que eu só fiz boas escolhas e que só coisa boa aconteceu na minha vida. Não. Mas se tem algo que eu me orgulho e que eu não me arrependo, foi ter dedicado horas e horas da minha vida para estudar. E eu acho que é importante ter um relato real de alguém que veio da periferia, estudou em escola pública. Eu não era a pessoa mais miserável da sala, eu tava bem longe disso, mas ao mesmo tempo eu tive que enfrentar alguns desafios e ainda assim consegui chegar em lugares muito legais, muito bacanas, que eram de verdade um sonho pra mim. Então eu posso dizer que eu tive sim a minha vida transformada através da educação. Desde muito nova, eu sabia que uma das metas que eu gostaria de atingir era chegar ao ensino superior. E aí os meus pais, naquela época, né, sabendo o quão caro sempre foi, me falavam: estuda, estuda, estuda para que tu consiga passar em uma universidade pública. Então, eu tenho lembranças assim desde o ensino fundamental, eu já estudava muito, me encarnava muito, ensino médio também. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa parcial para estudar em um cursinho pré-vestibular pago. Fiz aquele ano inteiro, paguei o material, eu fazia estágio em outro local, então com o dinheiro do estágio eu paguei o material. Meus pais sempre me apoiando muito, me dando o que era básico, então roupa, casa, comida. Com isso, graças a Deus, eu nunca precisei me preocupar. Então, eu segui uma jornada meio tripla. Eu fazia o terceiro ano do ensino médio pela manhã, à tarde eu fazia um estágio e à noite eu estudava no pré-vestibular. Naquele ano, especificamente, não passei, eu já tentei. Tava tentando a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Eu tentei jornalismo já na minha primeira vez, não consegui passar. E naquela época uma coisa me chamou muito a atenção. Eu fui muito bem nas disciplinas que eu gostava, ou seja, história, português, literatura, mas nas disciplinas que eu tinha um asco, não fui tão bem assim. Então eu lembro que física, matemática, eu não consegui chegar nem no mínimo para concorrer a uma vaga. No ano seguinte, eu conversei com o pessoal lá do cursinho e eu consegui novamente uma porcentagem de desconto, não tão grande quanto a do ano anterior, mas o suficiente. E como eu já tinha concluído o ensino médio, eu trabalhava em tempo integral e durante a noite eu estudava. E aí sim, naquele ano eu me dediquei igualmente para todas as matérias e consegui a aprovação. Então para mim já foi uma vitória muito grande. Uma mulher preta, pobre, periférica, trabalhou enquanto estudava, conseguiu de fato entrar numa faculdade federal. Pra mim foi incrível, assim, eu sempre gostei muito de estudar e eu gostava muito do encantamento do jornalismo, eu aprendi muita coisa. Uma das vantagens pra mim de fazer faculdade pública é que tu tem muito contato com autores, né? Então o pessoal da universidade pública se dedica muito à pesquisa e isso era muito interessante. Então pra mim era o máximo, assim, ler autores especialistas e aquelas mesmas pessoas que estavam nos livros
estavam me dando aula. Então, pra mim era incrível, assim. Eu com certeza não fui uma aluna tão dedicada quanto eu poderia ser, mas eu tenho a tranquilidade de ter dado o meu melhor no que eu fazia. Como eu trabalhava, né, o pessoal do meu trabalho era super parceiro, assim, me ajudava muito. E assim foi no primeiro 1 ano e meio da minha faculdade. Nessa época, eu trabalhava em um posto de gasolina. Eu era atendente numa loja de conveniência. E o pessoal era muito querido, me incentivou muito. Eu já trabalhava nesse posto antes de entrar na faculdade, então eles vibraram muito comigo quando eu fui aprovada. Eu lembro dos meus pais indo me buscar nesse posto, fazendo festa, porque eles tinham visto que eu tinha sido aprovada. É até um pouco emocionante lembrar, porque como eu tava tentando pela segunda vez, eu não quis criar muita expectativa, então eu nem olhei no trabalho o resultado, porque eu não queria ficar triste, né? Eu sabia que ia ser uma coisa bem complicada. Então minha mãe viu, e aí eles já chegaram no meu trabalho buzinando, fazendo festa. E meu pai é muito emotivo, então eu lembro dele chegar chorando. Foi uma festa incrível, foi maravilhoso. E eu trabalhei nesse mesmo posto de gasolina até o meu terceiro semestre. Aqui na URGS são 8 semestres de faculdade, então eu trabalhei até o terceiro e eu só decidi sair porque eu queria estagiar na minha área, eu queria ter experiência na minha área. Então assim que eu consegui o meu primeiro estágio, eu abandonei o posto de gasolina. Foi bem legal, assim, eu consegui fazer estágio no setor público, consegui fazer estágio numa ONG feminista aqui da cidade onde eu moro, consegui fazer estágio também num teatro, então era setor público, mas o meu primeiro estágio era setor público municipal, e aí o meu terceiro estágio foi o setor público estadual, na área da cultura, que era super legal, eu gostava muito. E aí eu entrei num veículo de comunicação, entrei como estagiária, fui assistente, fui editora, auxiliar, virei produtora. Dentro desse veículo de comunicação, eu passei mais ou menos 6 anos ao todo, foi muito legal, porque eu tive experiência em muitas áreas, né? Eu trabalhei em jornal impresso, tive uma pequena passagem pela rádio, assim, aprendendo como funcionavam os bastidores de uma rádio. E no final, minha última experiência foi no mesmo veículo, mas na TV. Então eu fazia produção pra TV, também tive como... fiz alguns testes pra ir pra frente das câmeras. Foi bem legal, eu peguei um conhecimento muito bom. Imagina, uma pessoa que, recém-formada, com poucos anos de experiência, já estar trabalhando e ter a possibilidade de estar no local onde estavam as pessoas que tu ouvia na rádio, que tu assistia na TV, porque eu tive o privilégio de trabalhar no maior veículo de comunicação aqui do meu estado. Então, pra mim, foi uma experiência muito, muito próspera. Tudo isso só foi possível porque lá atrás os meus pais me incentivavam a estudar, sabe? A ler. Eu sempre tive essa sede por conhecimento. Foi tudo muito bacana, assim, e até hoje eu sei que quando eu quero mudar o rumo da minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é estudar. Então, uma das coisas que naquela época, lá atrás, quando eu tinha 17 anos, ou até menos, eu já tinha consciência, mas que hoje, olhando, eu vejo o quão rica eu fui nesse sentido, porque eu tinha pessoas me incentivando a melhorar de vida através do estudo. Além disso, eu tinha pessoas que tinham condições de trabalhar para que eu não trabalhasse por um período. Eu comecei a ter as minhas experiências profissionais ali por 14 anos, mas foi tudo jovem aprendiz, menor aprendiz. O meu primeiro trabalho, assim, de 8 horas, foi quando eu já tinha 18 anos. Então, meus pais tinham condições de me sustentar e a partir disso eu tive o privilégio de não precisar trabalhar em tempo integral, poder me dedicar para estudar, para passar no vestibular. Eu estudo mesmo do ensino fundamental, ensino médio, e isso eu vejo quão valioso é. Hoje eu ainda estudo, mas eu ainda tenho que equilibrar alguns pratinhos. Então, se tu é mais nova e teus pais te oferecem o básico, que é alimentação, roupa lavadinha, alguém ali para estar contigo te dando esse suporte, sendo a tua rede, aproveita esse tempo para juntar dinheiro, aproveita esse tempo para estudar, e isso vai fazer muita diferença na tua vida a longo prazo. Fora o fato de ter alguém para estar contigo, não só para tudo isso que eu citei anteriormente, de, né, ter roupa lavada, comida na mesa, mas alguém para te apoiar, para que tu possa desabafar. Uma coisa que meus pais sempre fizeram muito foi me incentivar, fazer com que eu acreditasse que eu era capaz de passar em qualquer prova, de fazer o que eu quisesse. Eu só precisava decidir o que fazer e me dedicar para aquilo, ser inteligente, estratégica. Então, acho que tudo isso é muito, muito, muito importante. E se tu tem isso, se tem alguém que acredita em ti, que te incentiva, valoriza isso, porque não é todo mundo que tem, infelizmente. Esse vídeo, na verdade, é bem uma reflexão para que tu entenda o poder da educação nas nossas vidas, o quanto o conhecimento pode nos levar para frente. Vocês vejam, eu era uma pessoa que trabalhava num posto de gasolina e me tornei uma pessoa que chegou a trabalhar na TV, em um dos maiores veículos de comunicação do Brasil.
Então, acreditem nos seus sonhos, sejam estratégicas, tenham paciência, porque muitas vezes a gente sonha grande e não é da noite pro dia que isso vai acontecer. Espero que esse vídeo chegue até ti na hora certa e qualquer dúvida a gente pode seguir conversando aqui pelos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.